noite, pessoal. Vou abrir aqui para acompanhar. Boa noite, Vânia, Mari, Cris, Suzete. Boa noite, Cláudio. Pessoal, até para quem não pegou ainda, tá? A gente teve uma... Boa noite, Jura. A gente teve uma conversa essa semana com os nossos orientadores aí de trabalho, e eles... Umas sugestões que eles fizeram e falaram pra gente levar em consideração nessas lives é pra todo mundo tomar a sua água, tá? E lembrar que vocês estão sendo atendidos. Se tiverem o evangelho também, pegar aí pra ler. E eles orientaram que vocês continuem fazendo o evangelho, disseram que vocês estão sim sendo atendidos espiritualmente, tá? Então continuar com fé. A gente vai trabalhando do jeito que a gente consegue agora. Uma hora tudo volta ao normal, a gente volta a fazer os presenciais, mas permaneçam aí com fé, com elevação, e tomem e sirvam um copo d'água mesmo, tá? Porque está sendo feito um tratamento para cada um de vocês. Vou esperar mais um pouco. Boa noite, Débora, Ana, Grazi. Entrei um pouco mais atrasado, já vou começar daqui a pouco. Só esperar para o pessoal ir conectando. Peguei alguns nomes aqui, eu tô deixando aqui uma lista, tá? Pra gente vibrar especificamente. Se alguém tiver algum nome aí importante, aí alguém que esteja passando por alguma situação um pouco mais complicada, fique à vontade para mandar aqui no chat, eu deixo aberto aqui do lado, tá? Para eu conseguir acompanhar. Só depois que eu fechar o olho, que daí não vai dar mais pra, né? Na hora que eu estiver vibrando, tentar mandar um pouquinho antes, tá? Que antes de começar a vibrar eu dou uma olhada, durante fica complicado. Boa noite, Wilson, Cris. Bom, pessoal, vou começar a conversar com vocês aqui. Eu terminei de ler um livro, esse aqui. Terminei ontem, legal. Fundação Emmanuel, né, do Carlos Bacelli, e ele basicamente acompanha a visita do Dr. Inácio, né? Para quem conhece espiritismo aí sabe quem é, né? Foi um médico aí, cuidou principalmente da parte psiquiátrica, teve alguns trabalhos, teve proximidade com o Chico Xavier, e fala da visita do Dr. Inácio para essa Fundação Emmanuel, que é uma fundação lá no mundo espiritual mesmo, onde tem onde acontece muita preparação para espíritos que vão encarnar, e principalmente para esse momento agora de transição, né? E fala inclusive de alguns espíritos que passam muito tempo inclusive estudando Emmanuel, entendendo profundamente Emmanuel, e algumas das comunicações do nome de Emmanuel são esses espíritos que fazem, tá? O José Garcia já tá? O Giacomo também, viu? E durante essa conversa, né, tem diversos desenrolam muitos assuntos, a parte psiquiátrica, etc. É um livro legal, um livro bem dinâmico, uma conversa animada, né? O nome do livro é Fundação Emmanuel, Vânia. É legal. Não vou dizer que é não vou dizer que é uma recomendação, você precisa ler esse livro, mas é um livro legal. É descontraído, é rápido, é fácil de ler. Mas no final eles acabam falando, ele conversando com o
próprio Chico Xavier, mais 2 espíritos que trabalham lá nessa fundação, eles comentando dos arrependimentos deles durante a vida, e o que eles chegaram todos à mesma conclusão foi de que deveriam ter trabalhado mais, né? Foi uma conclusão geral assim do livro, vamos dizer. A gente está falando de Chico Xavier, né, de Doutor Inácio e outros aí que seguiram a doutrina e realmente fizeram bastante coisa, fizeram a diferença, e todos eles se arrependeram de não ter trabalhado o tanto que deveriam. Então, o que Chico falou, né, com a simplicidade dele sempre, né, a gente pode estudar coisas complexas e teorizar sobre como acontecem os efeitos mediúnicos, né, que a gente às vezes vem para a doutrina espírita muito por questão de querer ver um fenômeno, mas o que realmente a gente tem que manter na nossa é a conduta e é o trabalho, seguindo simplesmente o Evangelho, né? E a gente sabe disso, né? A gente lê isso diversas vezes, e aí a gente, né, como falava o Paulo, né, por que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né, e por que essas tendências que a gente tem a gente não consegue vencer? E eu fui procurar no Livro dos Espíritos algumas explicações para isso, e quando a gente começa a falar de espíritos que não trabalham, tem algumas perguntas que falam tanto de... A gente vê o termo preguiça, você encontra muito o termo preguiça, você encontra muito o termo ignorância, e quando a gente começa a ler um pouco sobre medo no Livro dos Espíritos, mas se a gente aprofundar um pouco mais lendo Joana de Anjos e alguns outros autores, a gente vai ouvir falar muito de medo, né? Então eu queria falar um pouquinho de cada um desses itens aí. Vou até começar aqui, ó, na terceira, aqui naquela parte que fala das ordens dos espíritos, e fala-se dos espíritos de terceira ordem. Os espíritos de terceira ordem são espíritos ainda na ignorância, que ainda tem maldade, né? E o que tem uma pergunta aqui: quais são os caracteres predominantes deles? Primeiro, né, que é predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, né? Então já está começando a falar aqui, né, aqueles defeitos que a gente sabe que estão enraizados em cada um de nós, em cada relacionamento que a gente tem, que é o egoísmo, é o orgulho. Isso está na nossa vida, está no nosso dia a dia, a gente sempre pode ver uma pincelada ali. É muito difícil a gente estar 100% isento desse tipo de coisa. Quando a gente se relaciona, a gente sempre faz muitas trocas, né, querendo de volta. Então isso é natural, a gente não tem que se culpar por isso, é um processo. E a pergunta que eu achei interessante, que foi 120, que todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem. Ele falou, pela fileira do mal? Não, pela fileira da ignorância. Então, o que eles tratam muito, né, que o mal praticamente não existiria. O que existe é a ignorância. E como é que eles justificam isso? Então, por que a gente, né, quando o espírito é criado puro, né, em alguma hora ele toma uma tendência de fazer coisas ruins, que fazem mal para ele mesmo, o mal, né? E aí fala-se muito, e também, né, a gente não sabe quando que surgiu o primeiro com essas tendências, né, que a gente fala de Adão e Eva lá, né, que experimentaram o fruto, mas fala muito de influências externas, né? Porque quando você olha só para... Você é puro, olha só para você mesmo, vamos dizer, um espírito ali em formação, e as tendências, quando ele começa a fazer uma coisa e isso faz mal para ele, ele vai, né, caminhar por um caminho certo. Mas ele começa a ter algumas recompensas e algumas tendências externas, de padrões. É legal se comportar desse jeito, não sei o que, é o tal do condicionamento. Então a gente, desde lá dos primórdios, principalmente quando a gente vive aí, né, como um animal que se protege, questão da vida, né, de proteger a família, proteger seu próprio alimento, isso começa a desenvolver, né, desencadear certos comportamentos egoístas, etc. Deixa eu baixar um pouquinho essa música aqui, porque essa aqui é alta. Essa é a propósito. Então isso veio desencadeando na gente ao longo do tempo. E na pergunta 122, né, que fala exatamente por que quando a gente tem essa essência,
e a gente dá essa desviada de caminho. Ele fala de influências e na perguntar de onde vêm as influências que sobre ele se exercitam. Ele fala dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, que o jubilam ou fazem sucumbir. Foi isso a que se isentou simbolizar na figura de Satanás. Ou seja, deixa eu ver que essa música é muito alta. A gente sempre está buscando, a gente sempre teve, né, de tempos em tempos, em todas desde Egito, desde que a gente ouve falar de sociedade, a gente sempre está procurando um Deus, alguma coisa externa e etc. Então a gente sempre tá olhando para o lado de fora. E a gente acabou recebendo no meio desse caminho, como éramos bárbaros, viemos dessa questão de conquistas, influências ruins, naturais, que fazem sentido conosco. Quando isso começou, já é um pouco complicado de dizer, né? Fala-se de Adão e Eva, aí a gente já tem que começar a entrar no o que veio o primeiro ovo ou a galinha, né? Quando é que veio o primeiro espírito imperfeito? Boa pergunta. Quando é que começou essa sistemática, né, de evolução que Deus criou? Isso é uma pergunta que eu não me atrevo nem a pensar sobre ela. Mas a gente tem recebido essas tendências e por isso a gente tem caminhado para esses caminhos complicados. E por que a gente faz isso? Por que a gente aceita? Por ignorância. Né? Porque quando a gente está aqui na carne, a gente acaba se fechando para o que realmente é importante, a gente começa a não viver como se a gente fosse um espírito na carne, mas sim como se fosse, né, uma carne que tem um espírito ali dentro ali fazendo alguma coisa, né? Então a prioridade muda e a gente começa por ignorância a fazer essa maldade, ter atos de maldade, né? E aí a gente começa a falar da outra questão, que seria, né, a questão de como é que a gente cria, né, a empatia com esses graus de elevação. Então, a pergunta 302, 303, né, fala, a gente está hoje em dia nesse padrão, mas também existe a lei do progresso. Estamos eternamente em progresso. E a pergunta 303 pergunta, né, podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? E o que se diz é que todos serão, né? O espírito ele não pode permanecer eternamente nessa situação. E a gente continua, e a gente sabe disso, a gente lê isso, e a gente continua procrastinando. E os espíritos falam da questão da necessidade da vontade, da questão da preguiça, né? Que muitos espíritos são preguiçosos, sabem o que precisam fazer, mas continuam na preguiça. Então você precisa, aquela questão que eu falei até para vocês, da vontade que a gente precisa imprimir, né? Então a gente percebe que a gente tem uma tendência, a gente cria uma estratégia para ela, né? Assim, ó, não posso mais comer açúcar, né? Então eu crio uma estratégia, vou no nutricionista, faço um plano e aí a minha vontade vai me fazer passar por cima disso. Só que, mesmo assim, a gente continua não passando por isso, né? E aí começou a se estudar um pouquinho mais aprofundadamente, né, em vários livros, outros livros, a questão da psicologia, né? Porque a gente entendeu, né, temos tendências assim que a gente vence e a gente continua repetindo, e tem uma hora que a gente trava, né? Tem algumas situações da nossa vida que a gente trava. E o espiritismo, alguns na verdade, psiquiatras ao longo do tempo tentaram explicar isso, né, como voltando lá na infância, a questão da criança, do medo, da ligação com a mãe, complexo de Édipo e etc, né? Várias teorias que realmente tinham uma fundamentação, mas sempre faltava alguma coisa. E aí quando a gente olha para o espiritismo, que se fala muito, é essa linha do tempo, que ela é muito maior do que a gente imagina, né? Não é nascer e morrer, é nascer e morrer diversas vezes até não precisar mais nascer e morrer. É uma caminhada muito grande. Só que o que acontece em diversos momentos dessa caminhada é que a gente sofre, né, alguns traumas, né? E esses traumas é como assim, eu estivesse numa caminhada inteira, se eu estivesse num relacionamento aqui inteiro, aí de repente eu vi uma coisa ruim aqui. E aí eu pego essa foto e fico o resto da minha vida olhando para essa foto, né? E às vezes eu fico muito tempo olhando para essa mesma foto e isso me impede de enfrentar de novo a mesma situação, né? Então, existem dois pontos aí, né, que falam que é... Aí então eu criei muito medo, né? Então eu fico prevendo o futuro, né, como se ele fosse ruim,
né, baseado no passado, e isso cria uma outra situação que é o quê? Eu nunca quero que esse futuro chegue, certo? Então, que dizem que você acaba vivendo no ontem, porque tudo fica para amanhã, né? E aí entra alguns outros pontos que a gente fala assim já de questões estudadas, né, mais atualmente, algumas diversificações do medo, né? Isso a psicologia já explica, né? Que a gente tem o medo por ignorância, né? Para começar, uma coisa que eu desconheço, às vezes eu tenho medo. Então a gente tem uma tendência muito grande, por exemplo, se aparecer um inseto aí que você não conhece, provavelmente você vai pisar em cima dele e vai matar ele. Você não vai, né, preservar a vida dele. E isso para situações também que a gente não conhece, que o ego não sabe como responder. A gente tem uma tendência de fugir delas. Esse seria um medo para começar, né? Ser um primeiro medo que todos têm. Tem um segundo medo que às vezes é por imaginar, criança que tem medo do bicho-papão, coisas do tipo, né, que a gente começa a colocar. Tem o medo, por exemplo, desses traumas, né, que a gente criou ao longo da vida e ficaram fixados. E tem um medo que o espírita precisa trabalhar muito, que esse, na verdade, é um enfrentamento direto, você precisa de você mesmo. O trauma, às vezes você vai precisar fazer uma regressão, pegar né, procurar um P3B, fazer uma regressão, tentar passar de novo por esse tema e evoluir ele e vencer esse medo. Mas existe, por exemplo, o medo que eu comentei com vocês já uma vez, que é o tal do medo egóico. Por exemplo, né, eu usei até o exemplo da palestra, mas poderia ser, por exemplo, você está vendo alguém fazendo uma palestra que o Daniel se enrolou, né, na palestra. Aí vai ver o Carlos outro dia, o Carlos fala muito baixo. Vai ver o Márcio, o Márcio fala muito devagar. E assim por diante. E aí, no que você está julgando as pessoas, você está ali, né, jogando a régua lá em cima. E algum dia você vai ter que falar na frente de alguém. E aí você vai ter que... Você não vai ter o direito de cometer nenhum desses tipos de erro, né? E aí a gente começa a se colocar no pedestal e a gente trava. Porque a gente tem medo de errar e etc. Porque a gente passou o tempo todo julgando e não vendo que isso volta pra gente depois. Então esse medo egóico que a gente trata com humildade, se expondo a situações que a gente tem dificuldade, esse tipo de medo é basicamente você se mostrar com seus problemas, para que você possa evoluir, enfrentar os problemas. E é exatamente isso que a gente acaba tratando na procrastinação hoje em dia, é muito isso, e uma outra questão que eu vou comentar daqui a pouco. Por quê? Porque como eu tenho esse medo de falhar na frente dos outros, existe uma coisa que vicia, que é procrastinar. Por quê? Eu tô entrando numa situação extremamente tensa. Você imagina, eu tô ali nervoso, estressado, tal. Eu falo, não, vai amanhã. Você, dá aquela relaxada. É uma delícia, né? Passou toda aquela tensão, não preciso mais enfrentar aquilo. E aí você vai lá e você faz de novo, e cada vez você vai relaxar. Isso vicia. A gente fica viciado em procrastinar. Então, tudo que a gente vai fazer é amanhã, é semana que vem, é mês que vem, nada é agora. E a mudança é sempre na ação, agora. Todos esses espíritos falaram, né? Trabalha, trabalha. Eu já estou aqui com meus 36 anos, acho que alguns já têm. E tem muita coisa que eu já deixei para trás que se eu pensar hoje assim, a gente vai entrar naquele outro processo que é o da culpa, né? Porque aí você procrastina, aí de repente, depois de um tempo, você vê que você não está aliviado, porque você não resolveu aqueles problemas, e aí você começa a se culpar. Aí às vezes você desencarna e se culpa por uma vida inteira que foi inútil. Entendeu? A gente vai estendendo isso. A gente pode desencarnar às vezes 2, 3, 4, 5 vezes e ficar com esse estado de culpa. Porque como você lê algumas obras do André Luiz, eu não lembro qual foi agora, mas fala, você estuda muito do lado de lá, mas você aprende mesmo, a tal da sabedoria é vivendo. Então você vai aprender mesmo a se desenvolver a hora que você entrar aqui e começar a sua caminhada como encarnado. Então toda aquela teoria tem que ser colocada na prática, né? Então, o passo seria a gente vencer esses medos, né? Se expor a situações complicadas, né? Eu quero passar no curso, vai ter que sentar e estudar. Quero passar no concurso, né? Vou sentar ali e vou estudar. Eu quero ter um relacionamento legal, eu tenho que me comunicar com a pessoa, eu tenho que expor esses problemas que eu tenho, às vezes, para me relacionar, para a gente conversar e chegar em algum lugar. Então, é sempre se propor a se expor, né? E outra coisa, outro problema muito sério que tem acontecido no dia, isso é uma questão mais moderna, né? Que é eu estava lendo esses dias, tem um novo termo, um jejum que falam aí, né? Na verdade isso vem de uma questão antiga, mas fizeram uma 2.0 aí, que foi um experimento que fizeram com ratos, onde os ratos colocavam a pata num pedaço de metal e tomavam, e isso dava um estímulo elétrico neles, tipo um negócio que ele apertava,
e dava um estímulo elétrico que era um estímulo muito bom, assim, como a parte de sexual e comida, etc. Só que era um estímulo muito forte, assim, era muito prazeroso. Tão prazeroso que esses ratos chegavam a apertar 2.000 vezes no minuto essa válvulazinha aí, né? E isso fazia eles esquecerem de comer, esquecerem de reproduzir, etc. Né? Isso começou a ser estudado que isso era o que estava acontecendo ali, era a dopamina que vinha sendo produzida, só que num excesso muito grande. E fez-se um paralelo isso com o que a gente tem hoje, com esse excesso de estímulo, né? É videogame, é vídeo, é tudo que eu quero na hora que eu quero, né? Nossos filhos hoje, eu lembro quando eu assisti desenho quando eu era mais novo, eu tinha que esperar o programa tal, aí passava uma parte chata e tinha um pedacinho lá que tinha um desenho, eu tinha que controlar a minha ansiedade até lá e assistir o desenho. Hoje pega o tablet, já está assistindo, os presentes são dados não é mais no aniversário no Natal, né? Presentes são dados o tempo todo e eles ficam com essa facilidade de acesso a jogos, ao vídeo que quer e etc. Então é um excesso de estímulo, um excesso de prazeres no mesmo momento. E o que acontece com isso, né? O nosso corpo, ele tudo que você pode ver, se você começa a beber, primeira vez que você bebe, você toma uma latinha, você está meio bêbado. A segunda você tem que tomar 3, 4, 5 e vai aumentando. Por quê? Porque o seu corpo, ele sempre quer entrar num equilíbrio, certo? A homeostase, tal, da homeostase. Então, o que ele faz? Ele para de criar receptores para aquilo. E é a mesma coisa para a dopamina. Você começa a criar esses impulsos muito grandes para a dopamina, uma hora você começa a diminuir os receptores, você precisa de mais, e mais, e mais. Então você começa a ficar viciado nesses impulsos, e aí as atividades como uma leitura de um livro espírita, que é uma coisa mais calma, que não tem tanta dopamina, perde a graça, e outras atividades desse tipo, né? Então eu até já tinha comentado com vocês uma vez, esse tipo de problema vem acarretando também que a gente não faça o trabalho, porque a dopamina da comida, etc, é na hora. Agora, por exemplo, você vai fazer caridade, é comprovado, cria assim também esse mesmo efeito compensatório, só que é um pouco mais lento. Você vai fazer um trabalho longo, a hora que você chegar em casa, aí você vai ter aquela sensação boa. A hora que você sentar no seu sofá, as pessoas que já fizeram lá o trabalho ali também voluntário ali, que ajudaram a gente, foram pra rua, cuidar das pessoas, perceberam, né, das pessoas de rua ali, dar alimento e tal, você percebe, quando você chega em casa você tem esse prazer, mas ali, durante o trabalho, é trabalho, entendeu? A gente tenta manter o máximo de ânimo, mas às vezes as pessoas não estão bem, etc, né, a gente tem até ter um cuidado a mais, então é uma compensação que ela vem, mas ela vem como toda compensação grande de processos longos, de coisas que você desenvolve, faculdades que você termina, etc, você tem que ter um pouco mais de paciência, é mais a longo prazo, né? E hoje a gente tem educado os nossos filhos e tem feito isso também, de ficar muito nessa parte eletrônica, excesso de... Então, o que o autor dessa pesquisa propõe são algumas estratégias para você fazer o tal do jejum de dopamina. Não é que você não vai ter dopamina. Dopamina não é o vício. Dopamina, o excesso de dopamina é o problema, né? Todos os nossos hormônios, inclusive o cortisol, são extremamente importantes. A gente não precisa eliminar eles, a gente precisa regular eles. Todos têm sua importância. Então, o que ele fala? Para você estrategicamente perceber o que você tem, assim, nos momentos que você poderia estar fazendo alguma coisa útil, você busca mais um celular, um jogo, comida. E aí você planejar momentos em que você não vai ter isso, 1, 2, 3, 4 horas no dia, não sei, separar X. Ou então você, por exemplo, depois que eu fizer a atividade tal, que é uma atividade legal, por exemplo, depois que eu fizer o meu evangelho, eu tenho direito a 30 minutinhos lá assistindo um vídeo no meu celular. E assim por diante, pensar em estratégias assim. E fora isso, aí vem a reforma íntima, você vigiar. Quando eu começo a procrastinar, começo a ir para essas mídias, etc., no que eu estou pensando? Como é que eu estou me sentindo? Anota isso, tenta perceber qual que é o gatilho, né? Se aproveita e já se reforma, né? Então, desde do enfrentamento do medo até essas estratégias para você parar, para a gente parar com esses vícios da modernidade, que a modernidade ela é muito boa. Se não existisse celular, etc., a gente não estava conversando, fazendo evangelho à distância, a gente simplesmente estava parado. Como existe isso, a gente tem essa possibilidade, mas tem que ser usada com sabedoria essa ferramenta, né? Era basicamente isso que eu queria falar com vocês, então, sobre essa questão, porque eu li o livro e a conclusão do livro foi basicamente de que vários espíritos extremamente disciplinados, que fizeram muita diferença no nosso mundo, estavam falando que não trabalharam o suficiente, então acho que é melhor a gente começar agora, né, para
não se arrepender tanto depois. Com certeza, um bom tempo acabamos perdendo já, né? Se a gente usar eles como referência. Mas não é, e ao mesmo tempo, não ficar sentindo culpa, tá? É começar, simplesmente. É como o Júbilos lá, que enfiou a lança no Jesus, que eu falo o exemplo para vocês, ele ficou se martirizando por 500 anos, se eu não me engano. Foram várias encarnações e muito tempo lá embaixo no umbral, né? E ajudou alguém? Ele se ajudou? Não ajudou ninguém, né? Ele poderia estar fazendo bem. Aí sim ele estaria compensando isso, deixando a consciência dele mais leve, né? Então eu vou ler aqui para vocês um trecho do Evangelho. Eu vou abrir aqui, aleatoriamente, como sempre, tá? Deixa eu tirar até o marcador. Aqui, tá? Esquecimento do passado. Não, aqui, ó. Desculpa. Motivos de resignação. Esse aqui. Páginas Bem-aventurados os aflitos, tá? Motivos de resignação. É o capítulo 5. Tá? No meu aqui é página 59. Tem variações. 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores deste mundo não são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou nossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que nos assegura a tranquilidade para o futuro. Ou seja, né, pagar a dívida agora, não ficar procrastinando. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte que deve, ao invés de se lamentar do seu credor que não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque quitam, e, depois de quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endividam-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus em justiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem já está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. Ou seja, a perspectiva espiritual, né? A duração da vida ela é muito curta, é como se fosse uma aula que você está assistindo na faculdade, uma só.
dentro do seu curso inteiro, até menos, né? A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não se vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável. E a dor sobre ele, com todo o seu peso, O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos e contentar-se com suas reveses. E das suas decepções que ele experimenta, ele aure nisso uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma. Ao passo que, pela inveja, ciúmes e ambição, se torna voluntariamente e aumenta assim as misérias e angústia de sua existência. Ou seja, ele trata aqui da forma como você encara as coisas, né? Isso é muito claro no dia a dia, né? A gente pega uma equipe, por exemplo, no trabalho, a gente coloca o mesmo desafio para o time inteiro, tem gente que vai achar que é um sofrimento, que é um sacrifício, tem gente que vai ficar, inclusive, animada com esse desafio porque é uma oportunidade de aprendizado. Então, isso que sempre falam os espíritos também, né? Se a gente ler, tem vários trechos, eu não lembro de algum específico agora, mas não é sobre o que acontece, mas é sobre como você encara essas coisas, né? Como você vivencia, porque as mesmas situações a gente vê, são vivenciadas de formas extremamente diversas por pessoas diferentes, né? Então, pessoal, vou pedir para vocês, quem não pegou ainda, se quiser pegar uma água, tá? A gente vai começar a fazer nossa elevação. Vamos aí cuidar da casa de cada um de vocês, cuidar do nosso planeta também, né? Do nosso país, tá? Vou pedir para vocês que vocês sentem em algum lugar aí confortável, relaxem seus corpos, tá? Vamos começar a diminuir um pouquinho essa vibração, essa frequência de pensamento. Vou pedir para que vocês relaxem as pernas, o tronco, relaxem os ombros. Sintam um relaxamento nos músculos da face. Peçam agora a presença do seu mentor espiritual, anjo da guarda, guia, seja lá como prefira. Esses amigos espirituais que te acompanhem nesse momento. E vamos recebendo sobre nós essa luz verde que vai adentrando pelo topo de suas cabeças, desce pelo coronário, vai descendo pela espinha dorsal, por toda a sua coluna. Você recebe também, percebe na planta dos pés, essa energia telúrica que vai subindo, sobe também por sua coluna vertebral, no caso, e o excesso dela vai se esvaindo pelo seu coronário. Você tem agora essa energia que vem do céu, essa energia da natureza. Isso vai revitalizando o seu chakra frontal, ali na sua testa, o laríngeo, na garganta, o cardíaco, ali no seu coração, o gástrico, na altura do plexo solar. Vocês vão fazer uma inspiração, sentindo, entrando esse ar pelo seu cardíaco, e essa energia se espalhando, tomando conta de todo o seu corpo. E vão soprando todo o estresse do dia, todas as más energias. Vamos agradecendo por essas energias que recebemos. Enquanto isso, eu vou tomando conta da casa de cada um de vocês. Vamos levantando a casa de vocês em 1, 2, 3. Plataforma de aço no chão em 1, 2, 3.
As laterais sobem placas de aço em 1, 2, 3. A laje em aço em 1, 2, 3. Vão fechando uma cúpula de aço nessa construção em 1, 2, 3. Água crística, janelas, portas. Um vento solar vai queimando formas, miasmas, pensamentos. Vou criando uma conexão lá do Fala de Ismael com os beneditinos, do Tudo de Luz, do Fala de Ismael para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5. Se algum irmãozinho estivesse aí pela casa de vocês, vai sendo encaminhado para o Farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. A gente vai mantendo ali o Evangelho aberto, um lugar confortável para que vocês façam o Evangelho de vocês, tenham seu momento de reflexão. Vamos expandindo a energia de cada um de nós, por toda a nossa casa, tomando conta de cada cômodo, de cada cantinho. E essa energia continua a crescer, tomando conta do bairro. Vamos nos unindo em focos de luz, tomando conta de toda a cidade, todo o país. Vamos nos unindo a outras nações, são todas uma só na verdade, outros continentes. E a gente vai vendo esse planeta todo iluminado, com essa luz verde, que esteriliza, vai tomando conta dos focos mais escuros. A gente vai aproveitando essa elevação, vamos cumprimentando esses seres crísticos, a Jesus, nosso Mestre, Maria, todos esses que nos auxiliam, Miguel Arcanjo. Vamos pedindo a eles que nos acompanhem nessa vibração por todos os países, em especial aqueles que estão não só em dificuldades, mas também em conflito, complicando a situação de outros, a economia mundial. Vamos vibrando por eles, que os mentores desses tomadores de decisão se aproximem, reforçando aquela perspectiva espiritual, tudo aquilo que discutimos, que a gente pare de procrastinar essa evolução moral, esse trabalho para o bem. Vamos vibrando pela Síria, pelo Líbano, vibrando por esses países que nem nas notícias aparecem, escondidos ali na África, no Oriente, pela Venezuela. Vamos vibrando por nosso Brasil, pelo nosso mentor da nossa casa e de nosso país, Ismael, pedindo para ele que se aproxime também de nossos comandantes, nossos tomadores de decisão. Mesmo que a gente não concorde com eles, a gente precisa vibrar por eles. Vamos vibrando por toda a natureza, em especial no nosso país, que tem sofrido muito, para que essa vegetação se recupere, para que essas queimadas terminem. Vamos vibrando por esses animaizinhos que desencarnaram, que estão ficando sem o seu habitat. Vamos vibrando por esses que tenham feito um incêndio com intenções ruins, intencionalmente, né? Ruins são. Mais amor para esses irmãos. Vibrando por esses bombeiros que tomam a frente, que vão lá enfrentar o fogo. Vamos vibrando também por todas as equipes médicas, de limpeza,
que têm prestado serviço no país, independente da situação pandêmica, por todos esses que não param de trabalhar, que ficam frente a frente com esse vírus, com esses incêndios, esses irmãos que estão trabalhando para garantir a nossa saúde, garantir a nossa qualidade de vida. Vamos vibrando por esses também que estão em leitos de hospital, os que precisam e que não têm, vibrando por todas as crianças que vêm nascendo nessa nova geração, que vem para nos ensinar muito, que nós sejamos pais melhores, que essa época de pandemia nos ensine a parar de terceirizar um pouco a educação dos nossos filhos, que a gente seja duro quando tenha que ser e dê todo o amor que eles precisam. É aquela forma de ser duro, mas com amor, sem se importar com o que ele vai pensar de você, e sim com o resultado da conduta que você leva. Vamos vibrar pelo Farol de Ismael, por todas essas entidades que estão voltando a trabalhar, esses institutos, esses centros espíritas, igrejas, que conectam esse lado moral, espiritual. Vamos vibrar por todos os nossos trabalhadores, vibrar pelos nossos atendidos. Vou vibrar por alguns aqui, especificamente. Vibrar pelo José Garcia Rosa, de 78 anos, que voltou para o hospital. Receba nossas energias, nosso ectoplasma, que seja acompanhado por seu mentor espiritual. Vamos vibrar pelo Anthony Gabriel, que nasceu, acabou de nascer, neto da Claudinha, que trabalha conosco, que seja muito bem recebido, que tenha uma vida maravilhosa. Vamos vibrar por essa criança que está começando a entrar aqui no mundo dos encarnados, esse espírito, da Mariane, seu neto, começando a caminhada, começando a se desligar do lado de lá, que seja muito bem recebido, tenha uma ótima encarnação, vai nos ensinar muito com certeza. Vamos vibrar pelo Giacomo Marchese, que tem passado por diversas situações, câncer, problemas financeiros, que ele tenha força. Uma pessoa de idade já enfrentar tudo isso não é fácil, mas se enfrentar uma resignação como lemos, vai sair muito grande disso, tenho certeza. Vamos vibrar mais um pouco aí também pelo nosso irmão que está fazendo a passagem, já deve estar sendo agora mais se aproximando do lado de lá, o Carloman, retomando consciência, devagarinho aí voltando ao trabalho. Vamos vibrando pela Rosimari Pelossi Raposo, que está hospitalizado no Instituto do Câncer, Estado de São Paulo. Vamos vibrando pela Débora de Jesus Morgado. Vamos vibrando por toda a família também, né, do Giacomo Marchese, para que tenham fé e os melhores pensamentos e sentimentos quando estiverem próximos dele, principalmente. Vamos vibrando pela Denise Pavani Scuguglia, que está com depressão, que tenha mais fé, que apareça aí um sinal, um sentido, para que ela volte a trabalhar, esqueça essa depressão, que normalmente é falta de trabalho da gente também, falta de um sentido, né? Que ela seja intuída. Vamos vibrando pela Kátia Hirose e pela Ilane Eagle Franco. Recebam, hein? Todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Se eu não falei algum nome, podem vibrar aí ou mentalizar alguém que vocês queiram, tá? Essas energias chegam. E vamos agradecer por mais esse momento de reconexão.
onde a gente, além de se conectar com um plano mais alto, nos reconectamos aqui, trabalhadores, atendidos, todos atendidos na verdade, né? Vamos agradecer com a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. Tenham uma ótima noite. Mantenham os pensamentos elevados, né? Levem esse estado mental, esse estado de espírito aí para o resto do dia de vocês. Tenham uma ótima noite de sono. Que deem uma passada nos beneditinos. Aprendam alguma coisa. Tenham um ótimo fim de dia. Um abraço. Tchau, tchau.